Bom, na quarta-feira, dia 22 de janeiro, último, 2020, né? Eu estive lá no Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal da Bahia, no ato de apoio a José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, que teve o seu salário, a sua aposentadoria suspensa num ato condenável, mesquinho, do atual governo, Jair Bolsonaro. Sua aposentadoria de professor universitário. José Sérgio Gabrielli é professor universitário aposentado na Universidade Federal da Bahia e de forma, digamos assim, bastante antirrepublicana e ilegal, o atual governo, a Advocacia Geral da União, suspendeu a aposentadoria de José Sérgio Gabrielli, alegando a má gestão ocorrida na Petrobras durante o período do governo Lula. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a ação criminosa do poder do PT na gestão da Petrobras nos 13 anos em que o PT comandou o país. E José Sérgio Gabrielli foi presidente por um período. E eu estive lá na reitoria para dar o meu abraço a ele, e de fato José Sérgio me deu um abraço fervoroso, Fernando Conceição, para demonstrar que eu não concordo com esse tipo de comportamento autoritário de qualquer governo, né? E eu fui lá e disse isso a ele: estou aqui para abraçar e ser solidário à causa do professor José Sérgio Gabrielli, que tem serviços prestados à universidade. E lá no Salão Nobre, um amigo nosso, sabendo que eu sou candidato a reitor desta universidade, indagou-me: mas sua candidatura é para valer? Veja, essa questão não se colocaria se por acaso o pré-candidato não fosse este que vos fala, Fernando Conceição. A Universidade Federal da Bahia, conforme eu tenho reiterado, está incrustada num estado de maior presença demográfica negra. Mas nesses 72, 73 anos de existência desta universidade, jamais um professor do quadro docente sequer cogitou em disputar a eleição para reitor, já que este é um espaço de privilégio e um espaço dominado pelas classes sociais não necessariamente representadas por negros, porque o negro é o esgoto social na sociedade baiana, como de resto em todo o Brasil, apesar de ser a maioria demográfica. Eu afirmo que a medida provisória 914, do dia 24, publicada no Diário Oficial em 24 de dezembro de 2019, editada essa medida pelo governo central, pelo presidente da República, ela abre a possibilidade de que a escolha do reitor das universidades federais, dos institutos de ensino federal e também dos dirigentes do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro seja uma escolha democrática. Porque é a primeira vez na história das universidades públicas brasileiras que se estabelece eleições diretas. E é interessante ver a reação de setores corporativos da instituição, da universidade. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, que é uma espécie de sindicato, não necessariamente um sindicato, mas é uma espécie de sindicato, foi a primeira a sair à frente condenando a medida provisória, sem antes fazer uma reflexão detalhada do que ali está estabelecido. Essa medida provisória 914, ela diz, primeiro, a escolha do reitor se dará com voto direto, ou seja, a comunidade universitária, docentes, professores, funcionários técnicos administrativos
e o corpo estudantil está sendo chamado a escolher pelo voto direto, né, o reitor. E não somente isso, pela primeira vez também se estabelece que esse voto se dê por urna eletrônica, não mais o voto em papel, sujeito a manipulações de toda ordem, principalmente na fase de apuração. Não somente na fase de votação, em que durante a mesa, os mesários podem influenciar o voto do eleitor, professor, funcionário técnico administrativo ou docente, ou estudante, né? Mas agora não, o voto será eletrônico, por urna eletrônica. Respeitar-se-á a vontade do eleitor no voto direto. Quem é contra isto? Quem é contra a escolha pelo voto direto do reitor? Somente uma mentalidade tacanha, atrasada, se colocaria contra uma medida desse tipo. Se, por exemplo, a proposta não partiu da própria Andifes, essa proposta de se estabelecer voto direto para eleitor, a responsabilidade não deve ser agora do autor da medida provisória, ou seja, o presidente da República em exercício. Olha, disse que essa medida fere a autonomia universitária. Esse será um grande debate. O que se entende por autonomia universitária? O que a Constituição da República diz no seu artigo 207? A Constituição diz que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Repare, essa autonomia gozada da universidade não significa soberania, como disse a Eunice Durham num texto dela de análise dessa visão de autonomia. Autonomia não é soberania, embora se confunda uma coisa com outra. Muitas vezes o senso comum confunde uma coisa com outra. E veja, essa autonomia administrativa e de gestão financeira, ela está subordinada ao primeiro aspecto dessa autonomia, qual seja a autonomia didático-científica. Para você exercer a autonomia didático-científica, é necessário que você tenha autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial. O Constituinte reconheceu dessa forma. E mais, só é possível o soberano, que somos nós, que é a sociedade, que é o povo, né, entender essa autonomia se a universidade cumprir a sua finalidade precípua, que seja o ensino, a pesquisa e a extensão. Ou seja, autonomia não significa, sob o entendimento constitucional, né, que a corporação exista por si mesma, né, esteja ali para defender os seus interesses. Não, a universidade deve servir ao interesse da sociedade, que a mantém com os seus impostos. Porque ao criar essa autonomia, o Estado brasileiro, e o que estamos discutindo aqui são exatamente as universidades públicas, né, não determinou que a universidade gerisse ou gestasse, vamos dizer assim, né, as suas próprias finanças. O Estado é o grande provedor das universidades. Por isso, ele tem o dever de acompanhar os gastos dos recursos que advêm do público, que advém de toda a sociedade. Em que uma medida que estabelece eleições diretas para reitor está ferindo a autonomia universitária? Em que? Né? Porque, veja bem, a lei de eleição direta, a medida diz que a eleição deve ser por urna. A medida diz o seguinte: quem está ocupando cargo de gestão, de pró-reitor, por exemplo, tem que deixar o cargo que está em cumprimento para poder se candidatar, coisa que não acontece normalmente no histórico das universidades brasileiras, né? Os grupos que estão à frente, no mando, eles já cacifam os seus candidatos,
geralmente tirados de suas hostes, e esses candidatos permanecem no cargo, portanto exercendo pressão e influência sobre o eleitor, sobre a comunidade universitária, como ocorreu aqui na eleição de 2014, na Universidade Federal da Bahia. Ou seja, havia, sei lá, 5 candidatos, né, a reitor, né, pelo menos 4 deles faziam parte da administração central, quer dizer, eram pró-reitores ou tinham funções de mando dentro da estrutura central da universidade. Quer dizer, o candidato autônomo, no caso, naquela eleição, foi o professor Nelson Preto, da FACED, né? Ele era aves rara. As condições democráticas não estavam dadas para a concorrência. É isso que se entende por democracia. Então, ao meu colega que perguntou se minha candidatura é realmente para valer, eu lhe digo que sim, é uma candidatura para valer, e evidentemente os setores corporativos e não corporativos da Universidade Federal da Bahia eu estou dando a chance para que eles deverem discutir pelo menos a possibilidade de você ter um candidato com esse perfil. Quer dizer, o currículo, em termos da experiência de vida, não somente da vida social, a inserção social, né? Quer dizer, todos aqui em Salvador, quem conhece a história de Salvador, conhece a história deste que vos fala a partir da favela do Calabar. Nós criamos, por exemplo, uma grande experiência na década de 1980, que foi a Escola Aberta do Calabar, que no contexto da ditadura militar, nos estertores da ditadura militar, foi um modelo de educação, foi uma proposta de educação popular que se tornou modelo para Salvador, para toda a Bahia e quiçá para o Brasil. A Escola Aberta do Calabar. E lá estava este que vos fala, né? Inclusive a ideia de criar a Escola Aberta do Calabar foi discutida com um projeto de extensão que foi nos trazido por uma professora, se não me engano, a Maria Hilda Baqueiro, não tenho certeza, lá da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, cujo campus, né, é vizinho, é limítrofe ao terreno da comunidade do Calabar. Há até uma controvérsia sobre essa relação conflituosa, de certa forma, entre a comunidade do Calabar e a comunidade de São Lázaro, dos universitários da Faculdade de Filosofia em São Lázaro, né? Há algum tempo, inclusive, a universidade construiu um muro. Nós que somos contra a construção de muros, construiu um muro para separar a favela do seu campus lá de São Lázaro. Isso ocorreu também na USP, na época que eu era estudante da USP, fiz mestrado e doutorado na USP, com a comunidade de San Remo, em que também a cidade universitária lá do Butantã construiu um muro para separar. Veja, a comunidade estava ali antes da universidade chegar. Mas as pessoas de bom tom, as pessoas democráticas, não querem ter essa relação direta, né, com setores que este candidato representa, enquanto inserido na vida social das favelas e da comunidade aqui em Salvador. Portanto, eu discordo da visão fechada da Andifes, e o seu presidente é o atual reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles, né? E acho que ele deveria se propor o debate, a discussão, né, que a medida se propõe. Eu sou extremamente, radicalmente contra o intervencionismo e contra a perda da autonomia. Quero deixar isso claro. A universidade tem a sua autonomia consignada pela Constituição Federal, mas também essa autonomia não significa soberania absoluta, né? Quer dizer, mantidas o que há de democrático nessa medida provisória, a minha candidatura é para valer, né? A medida deve ser discutida, deve ser aperfeiçoada num ambiente propício, próprio para isso, soberano, que é o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados irá examinar, o Senado irá examinar a medida, e daqui para abril essa medida ou ela é rejeitada ou ela é aprovada. Seja como for, né, eu já coloquei a minha candidatura na ordem do dia, até por uma questão de tornar concreto aquilo que nós temos como subjetivo ou como simbólico.
Ou seja, há professores negros na universidade, professores competentes, professores com mérito, basta olhar o currículo, né? Esses grupos organizados podem até na próxima eleição para reitor escolher, já que Fernando há várias objeções ao meu nome como negro, né? Provavelmente alguns tirarão da sua cartola, né, os seus representantes negros que até agora não se manifestaram e que estão dentro da universidade, jamais ousaram lançar o seu nome, mas provavelmente tirarão da cartola alguns nomes, e eu estou disposto ao debate mesmo com esses que se tirem da cartola. Uma coisa é certa, né? Nenhum deles, dos candidatos que virão, tem um currículo superior ao meu, pode ter um currículo equivalente, nenhum tem os méritos que com muito esforço eu acumulei, sem fazer parte de nenhum grupo, sem fazer parte de nenhuma igrejinha dentro da universidade, nenhum. Pode ter um currículo, podem ter méritos equivalentes, ou seja, que se igualam ao meu, mas não superiores ao meu. Então estou aberto ao debate. A tentativa também que já se articula de me rotular, ou seja, de me pôr um carimbo como um candidato bolsonarista, ligado a Bolsonaro, etc. Isso é uma fantasia maldosa, que eu quero aqui deixar o meu repúdio absoluto. De forma alguma fui eleitor de Bolsonaro, né? De forma alguma apoio a visão preconceituosa, racista, sexista do Jair Bolsonaro, mas ele foi eleito de forma legítima, né? E não é por conta das medidas dele lançadas por ele que eu devo me colocar logo como um adversário, logo contra o que ele faça, né? Então que fique bastante explícito esta minha posição, e eu espero então contar com o seu apoio. Quero dizer que a ideia de autonomia, essa ideia de autonomia prevista na Constituição, ela foi consignada numa lei aprovada em dezembro de 1995 por Fernando Henrique Cardoso, que inclusive estabeleceu a forma de escolha dos dirigentes. Essa coisa de formação da lista tríplice, o conselho universitário é quem indica e tal. Isso no mundo ideal seria legal, né? Se na universidade de certas formas as coisas funcionassem dessa forma. Mas não, a universidade é feita por vaidades, por pessoas, por gente, né? Portanto, cada um tem seus objetivos, nem sempre objetivos nobres. O que existe hoje é um controle absoluto por parte de algumas facções de dentro, que atuam dentro da estrutura universitária. Portanto, essa forma até hoje vigente é uma forma instituída por Fernando Henrique Cardoso, quando presidente da República, a partir da lei número 9.192, e essa lei 9.192, de dezembro de 95, ela emula uma lei da ditadura militar, que estabelecia também a escolha dos dirigentes universitários, que é a lei 5.540. Essa medida provisória de agora, ela vem simplesmente revogar essas leis anteriores e estabelecer novas formas de escolha dos dirigentes das universidades. E outra coisa fundamental é que todos os candidatos que participem e que tiverem seus nomes bem colocados no resultado final, eles comporão a lista tríplice a ser enviada para a escolha do presidente da República, que isso está previsto, é uma previsão da legislação brasileira, que quem escolhe é o presidente da República entre os três que forem indicados. Tem que escolher o primeiro. Não sempre tem que escolher o primeiro. Temos exemplo aqui no estado da Bahia, a escolha tanto de reitor quanto para outros órgãos, como por exemplo a Corregedoria de Justiça do Estado, o Ministério Público do Estado, que na gestão democrática do Partido dos Trabalhadores, o governador nem sempre escolheu o primeiro da lista. Me lembro de um caso aqui da ouvidoria da Defensoria Pública, que minha amiga Vilma Reis, que agora é pré-candidata dentro do PT a prefeita de Salvador, né, ela ficou em segundo lugar, né, na lista. Quem ficou em primeiro foi um outro ativista do movimento negro, e ele foi preterido, né? Foi preterido em função dessa segunda pessoa que ficou na lista, que é a Vilma Reis,
por pressão de grupos organizados na estrutura do Partido dos Trabalhadores e outros, o governador a nomeou, né, defensora pública, quer dizer, sem a necessária vitória dela nas urnas, na escolha feita lá. Então, a mesma coisa se deu, me parece, no Ministério Público do Estado da Bahia, reiteradas vezes, tanto o Jacques Wagner, do PT, como o Rui Costa, nem sempre escolheu quem ficou em primeiro lugar na lista. Isso se dá também no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, é uma prerrogativa do governador, é uma prerrogativa do presidente da República nomear aquele que ele acha que combina mais com a visão de mundo deles, né? Dele ou deles, né? Então é isso aí. Vamos para a disputa eleitoral em 2022. Um abraço.